tá, 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 tá. Aqui eu já uni várias coisas. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Rafael Felipe. Há muito tempo, ele se dedica à música erudita. Com seu trompete, Rafael fez parte da Orquestra Sinfônica Jovem da cidade, na década passada. Hoje, se divide entre as aulas aos jovens de Jacareí e as apresentações em vários municípios do estado. Nessa entrevista, gravada no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, Rafael vai falar sobre como começou esse seu interesse pela música clássica e como essa paixão se desenvolveu ao longo dos anos. Bom, Rafael, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, por ter aceitado esse nosso convite. Vamos começar falando exatamente por esse seu interesse no ramo da música e da música erudita, né? Como é que começa isso com você, quando criança? Como é que foi? Ok. Primeiro, obrigado. Depois de muitos contratempos, a gente conseguiu, enfim, acertar a agenda para hoje. É um prazer estar aqui. A minha história musical ela começa em 1998, na cidade de Jacareí, na extinta banda marcial, que era regida pelo maestro Mauro, naquele momento. E, a princípio, comecei como todo aluno começa, como um adolescente começa, sem muito interesse por um estilo pré-definido, e sem muito interesse em trabalhar profissionalmente. Só pelo instinto mesmo da arte me chamar. Eu lembro que eu tive esse interesse, foi numa sexta-feira, foi numa reportagem de TV, uma chamada da banda. Ah, venho estudar, não sei o que, música. Daí eu fiquei na cabeça da minha mãe, eu quero. E na terça-feira eu já estava matriculado fazendo as aulas. Então não necessariamente pelo interesse da música erudita, mas o interesse pela música propriamente. Quer dizer, você foi cair lá por causa dessa propaganda na televisão? Por causa da propaganda na TV. Quer dizer, a sua família não tem parentes, músicos, nada disso? Não tem nenhuma tradição musical, nenhuma, nem nos mais remotos passados, não existe. E até anos atrás descobri por uma amiga da minha mãe, né, conversando, que ela achava que minha mãe falava, isso aí é fogo de palha, vai passar. Como toda mãe, né, procura alguma atividade para o filho não ficar por aí. E eu fui ficando, fui gostando, e deu no que deu. Você estava com quantos anos quando entrou lá? De 11 para 12 anos. Quer dizer, o seu contato com música desse tipo era zero? Zero. Nunca tinha ouvido falar, não tinha predisposição nenhuma para poder tocar. Foi e como é que foi os primeiros dias de aula? Você estranhou muito para se adaptar? Como é que foi isso? Então, naquele momento, o maestro eu sempre gostei, porque tem uma coisa que ele falava que é a verdade. Depois de anos foi constatado isso, que não é o instrumento que você escolhe, é o instrumento que escolhe você. E realmente, hoje, desenvolvendo o trabalho tanto artístico que eu desenvolvo, quanto pedagógico em classe, com os alunos e com professores, com esse acompanhamento de professores, a gente detecta muito isso. Realmente, o maestro me dizia, na verdade, você não tem jeito para tocar trompete, não é o seu instrumento. E eu passei por vários. Eu testei vários instrumentos de sopro, testei instrumentos de percussão, até que depois de um ano em insistência, ele me deixou pegar o trompete. Então foi mais ou menos assim. Ele não queria que você tocasse? Não, de maneira alguma. Porque ele falava que eu não tinha jeito para tocar trompete. Mas por quê? Era o tino pessoal dele, né? Que às vezes tem razão. E às vezes erra. Às vezes erra. Às vezes a gente tem aluno que tenta tocar algum tipo de instrumento e ele não desenvolve, fica 1, 2, 3 anos ali, nada, e não consegue desenvolver a técnica do instrumento e de repente se acha em um outro instrumento. Em Taubaté a gente tem um caso de um rapaz que foi para um instrumento raríssimo, que é o oboé, um instrumento difícil de tocar, difícil de encontrar quem dê aula.
pela dificuldade financeira também do instrumento. Instrumentos que tem que fazer palhetas, que são de palhetas duplas, que faz com bambu, porque não dá para comprar. É quase uma religião tocar aquele instrumento. E o trompete também. E ele acabou se encontrando em outro instrumento. Depois de um ano já estava tocando em grupos jovens em São Paulo, já trabalhando profissionalmente. Então, às vezes, demora um pouquinho para achar esse tempo. Né? Quer dizer, até você chegar no trompete, você tentou alguns e não deu certo? Não, vários. Tentei trombone, e até hoje eu brinco, mas não toco nada de trombone. Tentei percussão, todos os instrumentos de percussão. Tentei bombardino, que tinha em banda, em orquestra nem tem, né? O que é isso? Bombardino é uma espécie de uma tuba reduzida, que a família de metais, ela tem 4 famílias, né, a orquestra sinfônica: as madeiras, as cordas, os metais e a percussão. Dentro de cada família a gente tem as seções, que a gente chama. Dentro dessas seções a gente tem os instrumentos os mais agudos, graves e médios, como a voz. Então a gente tem os trompetes, que representam as vozes femininas sempre na parte aguda, né? A gente tem a parte dos instrumentos médios, que seria a trompa e o eufônio. Pena que eu não tenho nenhuma uma imagem aqui. E a gente tem os instrumentos graves, que seria o trombone, a tuba, que são os calibres bem grandes e tal. E não necessariamente quem toca um instrumento desse toca todos. Nesse caso que a gente tem aqui, a gente tem 2 instrumentos que são da mesma família, embora são diferentes. A gente tem o trompete, que esse é o trompete si bemol, que é o mais conhecido, que é o trompete que é usado para gravações, você usa em estúdios de TV, você usa qualquer desenho animado da Warner tem esse som. Em bandas de igreja usa muito o trompete si bemol, porque é escrito para essa tessitura, e a gente tem esse instrumento que é como se fosse uma ramificação. Na verdade, são 7 tipos de trompetes. A gente tem o si bemol e várias afinações diferentes, porque essas afinações elas foram feitas a partir do período. Cada trompete foi escrito, as partituras foram escritas para períodos distintos. Então você tem o período barroco, o período clássico, o período romântico, usa trompete diferente. E esse seria o mais moderno de todos, que é o Flugelhorn, que ele tem um som mais quente, é um som mais cheio de todos. Quer dizer, você depois de um ano começou a tocar o trompete e aí só ficou com o trompete? Só com o trompete. Eu tive um professor no conservatório que ele dizia: ao invés de você estudar 2 instrumentos, que existem muitas pessoas que querem tocar vários instrumentos. Existem pessoas no mundo que tocam? Existem. São multi-instrumentistas. Mas são raras as pessoas que conseguem atingir um grau de técnica super desenvolvida, né? Então, melhor do que você tocar 2 instrumentos, é melhor que você estude 1, 2 vezes ao dia. Vai dar mais certo, a receita é infalível. E que horas que a sua mãe, que antes via isso como fogo de palha, começou a ver que o negócio era sério mesmo, que você queria isso para a sua carreira? Eu acredito que a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com isso, né? A criar oportunidades, que tudo começa como qualquer outra profissão. Você começa a estudar, não te dá dinheiro nenhum naquele período. Acho que eu fiquei pelo menos uns 5 anos sem nada, né? Nem pensava, na verdade, que poderia. Tanto que causa estranheza até hoje para as pessoas, que é uma questão cultural. Nós somos um país em desenvolvimento, então você fala eu digo, no meu local onde eu moro, por exemplo, as pessoas acham super estranhos, né? Como que você consegue comprar uma casa, ou não sei o quê, tocando? Você não trabalha? Causa uma estranheza. Porque o artista, quem trabalha com arte, de um modo geral, tem uma vida diferente, né? Você não trabalha 8 horas por dia, você não trabalha de segunda a sexta, mas você trabalha completamente ao contrário. Geralmente é quando as pessoas estão voltando para casa para descansar e quando você está indo para trabalhar. Você trabalha nas horas que os outros vão se divertir, né? Exatamente. Quer dizer, quando vem outros artistas daqui também, eu cito aquele exemplo que as pessoas, quando veem uma pessoa como você, que trabalha com música, as pessoas não levam a sério. Falam assim, você faz isso ou você trabalha mesmo com alguma coisa, né?
Quer dizer, é uma situação meio difícil, né? Existe uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele diz, e eu me identifico muito, porque eu não tenho profissão como ele, duas vezes. Porque primeiro eu sou músico e depois eu sou professor. E aluno geralmente pergunta, né, pra gente também. Eu trabalho em sala de aula com trompete, também com trabalho de musicalização infantil, que daí já é uma outra praia. Os alunos perguntam, mas professor, o senhor não trabalha? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando. Pois é. E é assim, é uma questão cultural que a gente vem trabalhando aos poucos. E dentro de um período a gente vai conseguir reverter isso. E o maestro Mauro, depois que você começou a tocar o trompete, ele viu que ele estava errado. Ele chegou a falar alguma coisa para você ou não? Não, a gente nunca mais tocou nesse assunto. Reencontro com ele em vários momentos, né? Hoje ele já está aposentado, fora da cena. Mas é normal, acontece, né? São expectativas, e ainda bem que não deu certo, né? E eu tô aí trabalhando. E a importância dele para esse início de carreira? Porque a orquestra com o maestro Mauro, ela formou gerações de músicos, né? Certo. E eu imagino que também para você ele deva ter uma importância muito grande. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Hoje a Orquestra Jovem, na qual eu trabalho, voltando lá em 98, foi aonde eu iniciei, que passou por várias remodulações nesses anos e adaptações inevitáveis. Esse trabalho foi muito importante e é muito importante até hoje, porque é o primeiro. O instrumentista, de um modo geral, ele só tem duas oportunidades de iniciar a carreira. Instrumentistas, que eu digo não guitarristas, que é uma outra situação. Sopro, cordas e metais. Ou ele inicia na banda da igreja, ou ele inicia numa banda. Então, naquele momento, foi a oportunidade. Para mim, foi de extrema importância. Até aconteceram várias coisas. Naquele momento, você tinha uma cena, não como hoje, né? Hoje, só para você ter uma ideia, lá na USESP, quando eu estudei com o professor Gilberto Siqueira, que foi o primeiro trompete, ele é super consagrado no mundo todo. Tal. Ele contava que quando ele buscava os métodos, ele tinha um amigo que trabalhava na Força Aérea, que quando ia para os Estados Unidos, ele encomendava para esse amigo trazer os métodos. Quando você queria assistir uma gravação, era uma coisa dificílima. Hoje em dia não, os alunos têm todas essas possibilidades. É tudo mais fácil. Você tem o YouTube, né? Que está aí. Você assiste em tempo real qualquer concerto. Naquela época, quando eu iniciei, eu lembro que existe esse trompetista até hoje, que ele é muito conhecido no mundo todo, ele chama Wynton Marsalis. Ele fez a carreira dele como trompete solo, clássico, tocou no mundo todo. E chegou um momento que ele desistiu da carreira. Ele foi se aprofundar nos estudos de jazz. Ficou um período sumido, voltou numa banda de um baterista chamado Art Blake. E eu lembro que eu ganhei uma fita cassete, né? Meus alunos nem sabem o que é fita cassete, né? E olha que eu tenho 31 anos, né? Eu falo como se fosse uma coisa tão lá atrás. E a gente conseguiu uma gravação desse rapaz. E a gente ficava ouvindo dia e noite, porque era o único acesso que a gente tinha, né? Aquela fita, e eu lembro até hoje que chama Clássicos do Wynton. A gente escutava aqueles concertos e ficava maravilhado. E hoje em dia tem tudo aí, e às vezes os alunos acabam não aproveitando. Por que eu conto isso? Porque o ano passado ele esteve em São Paulo, tocou 2 semanas no Parque do Ibirapuera, gratuito. Tocou na Sala São Paulo, com ingressos acessíveis. E muitos dos alunos não têm esse acesso, ou não querem ir. Aí são vários casos, né? Porque é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que a internet facilita demais, ela também prejudica demais, né? Exatamente. Em deixar as coisas muito fáceis, e vai nesse sentido, né? Que os alunos não têm interesse numa coisa que eles precisariam aprimorar, né? Eu acho que é de extrema importância, como o YouTube, eu acredito que é o futuro, é a TV do futuro mesmo, né? Hoje em dia o perfil das pessoas, ninguém mais tem tempo para acompanhar aquela grade da TV, raras exceções. Mas ao mesmo tempo que você traz muita informação,
você tem demasiadas informações, mas eles não conseguem fazer as conexões e transformar isso no conhecimento. E eles ficam muito perdidos. Então, a função do orientador, do professor, justamente é essa, né? E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, o que eu mais tenho me dedicado. Trabalho também com o Quinteto de Metais Spala, que eu sou diretor artístico desde 2009. A gente vem tocando no Brasil todo. Fizemos a série da Funarte pelo governo federal. Fizemos uma série que é da Associação dos Amigos da Cultura do Estado de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Mas essa área pedagógica é uma área que muito me encanta, justamente porque a gente está aprendendo, se reciclando e acaba forçando a gente essa prática diária e o convívio com os alunos. Você lembra da sua primeira apresentação na orquestra? Não lembro. Da primeira, não. Eu lembro da primeira música, porque esses dias, inclusive, eu estava falando com um aluno da primeira música que eu toquei com muita dificuldade. Mas o primeiro, possivelmente deve ter sido um 7 de setembro, porque banda toca em 7 de setembro, algum evento cívico, com certeza. Ou então foi Natal, né, que sempre eles ficavam fazendo. Mas teve alguma sua apresentação na orquestra com o Mauro que foi marcante para você ou não? Falando em 7 de setembro, teve uma, mas foi marcante não no sentido que eu fiquei alegre, que eu fiquei muito triste aquele dia. Porque antigamente a gente, como em todos os lugares, a gente tinha os trompetistas que eram os líderes. E eu me lembro que eu era iniciante, eu estava o naipe, ele é dividido em primeira, segunda e terceira sessão. Eu era da terceira, óbvio, naquele momento. E não que seja menos importante, todas as vozes são muito importantes, estava começando. E eu não era capaz de fazer a primeira. E naquele dia da apresentação do 7 de setembro, todos da primeira sessão faltaram. Daí eu tive que ir para, você imagina, ir para a primeira sessão sem ter noção nenhuma do que eu ia fazer lá. Foi bem traumático esse dia. Mas faz parte da história, são histórias para contar. Né? O erro também faz aprender. Né? Então, você não pode, você coloca o bocal sobre os lábios e vibra logo. Sem apertar nada aqui. Sem apertar nada. Porque apertar é o último passo que a gente vai aprender. Vamos tentar. Ixi, tá quase. Olha aí.